livro Justiça Perto do Povo conta a história de uma reforma da justiça que fracassou. Eu comecei a analisar uma proposta de mudança, de mudança, né, no acesso à justiça e nos serviços de justiça, que foi formulada no final dos anos 80 por um grupo de intelectuais e de penalistas aqui em São Paulo, por conta da democratização que o país, a democracia política, né, a abertura política que o país estava vivendo, e eles consideravam fundamental uma reforma da justiça que de fato transformasse o acesso à justiça para possibilitar que ele estivesse disponível nos bairros de periferia, para o cidadão mais comum, para aquele cidadão que mais precisa da intervenção da justiça nos seus conflitos cotidianos. E ele também era pautado num programa de integração desses serviços, né, para que a pessoa não precisasse ir na delegacia, depois ir no fórum, e depois ir na defensoria, depois... A ideia era que esses serviços todos ficassem no mesmo lugar e muito próximos do cidadão comum territorialmente, quer dizer, que cada bairro pudesse ter o seu juiz, que cada bairro pudesse ter o seu defensor público, né? E esse projeto não foi à frente, foi esvaziada porque a reforma da justiça não aconteceu. Bom, na verdade isso acabou entrando no programa de governo do Mário Covas, quando ele foi governador, certo? E tinha um grupo de pessoas muito ligado, um grupo de penalistas que foi ligado ao IBCCRIM, que foi ligado à Associação dos Juízes para a Democracia, que foi ligado ao Ministério Público Democrático, que foi ligado aos setores mais democráticos da Polícia Civil, certo? Não é um grupo localizado, não existe uma grande mente, mas a gente poderia citar algumas pessoas, como Alberto Silva Franco, como Ranulfo de Melo Freire, como o próprio Belisário Santos, que foi o secretário que levou essa proposta à frente, né? Mas o fato é que, na verdade, isso refletia uma vontade, né, de um grupo, de uma elite, vamos dizer, jurídica daquele momento, de fazer a reforma da justiça, mas, de fato, eles não tiveram força política para emplacar para dentro das próprias instituições uma mudança no modo de concepção dos serviços, né? Então a justiça criminal hoje ela continua sendo extremamente centralizada e elitista, ela continua partindo de um pressuposto repressivo, ela pratica hoje uma política de encarceramento em massa, né? E de fato não correspondeu àqueles ideais, né, de democratização da justiça que criaram o projeto nos anos 80. Então existem aquelas pessoas que vão ter acesso ao judiciário, que as suas causas vão ser levadas a sério, que elas vão criar jurisprudência, que elas vão eventualmente chegar a ser discutidas no Supremo e transformar a jurisprudência do país. Existem aquelas pessoas cujas causas vão ser tratadas de maneira absolutamente informal, muito distante do primado do direito, onde o que vai predominar na administração desses casos é a ideia de se orientar por um bom senso. Mas o bom senso é o bom senso comum. E o senso comum ele é machista, ele é racista, ele discrimina as pessoas pobres, ele discrimina as situações, né? O senso comum do brasileiro é violento, certo? Então, administrar os conflitos pelo bom senso e não pelo direito é correr o risco, em larga medida, de administrar os conflitos pelo bom senso comum discriminatório. Então, no meu livro, eu procuro analisar o porquê dessas resistências à mudança, certo? E os efeitos que isso passou a ter para o distanciamento da administração da justiça em relação à população mais pobre.